Todos de pé, Irmandade, vocês que estão aí na live, se puderem ficar de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Só até aqui. Glória a Deus. Podeis vos assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aqui Deus quer falar sobre a graça dele que nos alcançou. Aqui no início do capítulo 2, Deus fala sobre vós mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes que a graça do Senhor nos alcançasse, nós éramos inúteis na presença do Senhor. Porque aquele que não caminha com o Senhor, ele é um inútil na presença do Senhor. Às vezes não adianta você ter dinheiro, às vezes não adianta você saber muito, ter muita sabedoria, mas se essa sabedoria não vier de Deus, de nada adianta. O Senhor quer nos falar aqui que tudo que somos hoje, que tudo que temos, é pela graça e misericórdia dele. Nós não merecemos nada. Nós, se não estivermos com o Senhor, nós somos inúteis. É isso que Deus fala no meu coração nesta manhã. E Abraão, Noé, Enoque, eles andaram com o Senhor, eles caminharam com o Senhor. E eles eram amados pelo Senhor de uma maneira maravilhosa. Isso não quer dizer que eles não pecavam. Eles tinham pecado, Irmandade. Nós também temos pecados. Mas Deus não está falando aqui de roupas, de vestes, se tem barba, se não tem barba, se usa brinco, se não usa brinco. Não, não é isso que Deus está falando. Deus quer falar que nós precisamos caminhar com o Senhor, nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Deus, ele tem... O amor do Senhor por nós, ele é incondicional. É incondicional. E a misericórdia dele, ela é infinita. Então, Deus, como Deus nos ama, nós precisamos ser recíproco com o Senhor. É isso que Deus espera de nós, essa reciprocidade do nosso amor para com Deus.
às vezes, num relacionamento, Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Muitas vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que fazer coisas que muitas vezes nós não queremos fazer. Mas Deus, Ele entende esse nosso lado. Deus entende o nosso lado. Porém, o que Deus espera de nós? Que nós amemos a Ele. Que nós amemos a Ele de uma maneira que nós venhamos fazer até aquilo que nós não queremos fazer. Até aquilo que nós não gostamos de fazer. Porque quando a palavra fala que o amor de Deus nos constrange, é dessa maneira que eu vejo, não só pela imensidão do amor de Deus, mas pela maneira, às vezes, da gente ter que fazer algo para Deus, ter que renunciar coisas para agradar a Deus, porque nós amamos ao Senhor. Então, muitas vezes, nós nos sentimos constrangidos com isso, devido a esse amor imenso que Deus tem por nós e que nós, muitas vezes, não fazemos, né? Não correspondemos a esse amor. E muitas vezes no casamento é dessa maneira. Quando nós amamos o outro, nós queremos agradar, nós queremos fazer aquilo que agrada ao outro. Por quê? Porque nós amamos, né? Nós amamos o nosso cônjuge, a nossa cônjuge, nós amamos. Então nós fazemos aquilo para agradar. Muitas vezes nós não gostamos daquilo que estamos fazendo. Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente acaba fazendo porque nós amamos. E se não houver esse amor que corresponde um ao outro, um casamento não dá certo. Então, assim, esse exemplo do casamento, da mesma maneira, pode ser tomado como um exemplo na presença do Senhor. Se nós não tivermos esse relacionamento com Deus, se o amor do Senhor não for importante para nós e o nosso amor não for recíproco para Deus, então não temos esse relacionamento com Deus. Então nós seremos inúteis na presença do Senhor, porque Deus, Ele quer nos usar, Deus, Ele quer nos fazer como instrumento na sua obra. Mas, e aqui não está falando que nosso amor é demonstrado através de uma obra que nós fazemos, através da nossa boca, que nós falamos, que nós glorificamos o nome santo do Senhor. Não. Deus quer nos falar hoje através da obediência. Deus quer de nós a obediência. Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Eu me lembro de quando eu era casada, e meu marido, ele tinha um jeito, e eu tinha um outro jeito totalmente oposto a ele. E assim, eu vi que se eu continuasse do jeito que eu era, não daria certo, porque meu marido, as coisas dele eram muito para agora, ele fazia as coisas tudo muito rápido, tudo muito certinho, e eu era mais tranquila, mais sossegada, e eu via que aquele meu jeito talvez fosse atrapalhar no nosso relacionamento. E como eu amava meu marido, eu quis mudar, eu quis fazer diferente. Então, quando ele me pedia algo para fazer, o que eu fazia? Eu fazia em primeiro lugar, colocava aquilo que ele me pedia em primeiro lugar. Então, eu fazia primeiro para ele, né, aquilo que ele me pedia, porque eu queria agradar o meu marido, porque eu amava meu marido, né? Então eu fazia aquilo primeiro e aí depois eu ia fazer as minhas coisas. E assim a gente tinha paz dentro de casa, assim meu marido ficava feliz. E na nossa vida com Deus é dessa maneira, irmãos. Não é diferente disso. A gente precisa agradar a Deus. A gente precisa corresponder ao amor do Senhor, porque senão nós seremos pessoas inúteis na presença do Senhor. E hoje Deus quer perguntar, como que você está na presença do Senhor? Você se sente uma pessoa inútil ou você se sente uma pessoa útil na presença do Senhor?
Porque uma pessoa inútil na presença do Senhor, ela é morta espiritualmente. Assim como era Paulo. Paulo, antes dele receber a graça do Senhor, Paulo, ele era morto espiritualmente. Ele era inútil na presença do Senhor. E olha que Paulo, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muitos poderes ali, onde ele vivia. Ele tinha vários status ali, mas para Deus aquilo não adiantava nada. Tanto é que Deus fez ele descer, até ele se render aos pés do Senhor, e Deus fez a vida de Paulo uma vida muito útil, muito útil. Paulo, ele levou o nome do Senhor para os 4 cantos do mundo, e Paulo viveu a vida dele para Deus. Então, Deus quer de nós, nesta manhã, que nós vivamos para o Senhor, que nós amamos a Deus, que nós busquemos ao Senhor e correspondemos a esse amor que Deus tem para nos dar, porque Deus, ele nos amou primeiro, e nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. Nós alcançamos a Deus pela graça. Esses dias eu estava ouvindo ali na live da madrugada com o irmão Rafael, ele explicando sobre a graça e a misericórdia de Deus. E aquilo falou tão profundo no meu coração, e depois o irmão Rodrigo repetiu nessa semana aí num dos cultos, e ensinou, que ele disse que até ele não sabia. Muitas vezes a gente não para pensar mesmo, e às vezes não entendemos mesmo aquilo que Deus tem falado. E eu até anotei, porque eu não ia lembrar de tudo, mas Deus... ele explicou que a graça é aquilo que não merecemos e alcançamos. E a misericórdia é aquilo que merecemos, mas Deus não nos dá. Porque nós merecemos somente coisas más, porque nós somos maus. Porém, Deus, pela tua misericórdia, nós alcançamos as coisas boas de Deus. E a graça é aquilo que não merecemos. E Deus, de graça, Ele nos dá. Glória a Deus, É lindo isso, é lindo. E só há um jeito de você chegar ao Senhor, de você ser pleno na presença do Senhor. É você amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao seu próximo como a si mesmo. Cumprir aquilo que Deus tem deixado para nós, que são os mandamentos do Senhor. Então, Deus quer nesta manhã que você aí que se sente morto espiritualmente, que se sente um inútil, que às vezes fala, eu não tenho dom de nada, eu não sei fazer nada, eu estou aqui vivendo, mas não sinto nada. Você que está aí dessa maneira, que se sente morto espiritualmente, Deus está chamando você para ter um relacionamento com Deus. Deus está te chamando para entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para receber de graça aquilo que o Senhor está nos dando, que é a sua graça. Então Deus está te chamando, Deus está dizendo que Ele te ama incondicionalmente, e que não é porque porque te acusaram, porque te apontaram, porque você fez algo. Quantos pecados aqueles irmãos lá no passado, Enoque, Abraão, quantos pecados eles cometeram, Noé, que ficou nu na presença do Senhor, porque ele ficou embriagado, Quantos pecados eles cometeram ali, mas Deus perdoou todos os pecados deles, e eles caminharam com o Senhor, e eles foram honrados pelo Senhor. Deus amou eles de maneira assim maravilhosa, e Deus quer te chamar nesta manhã, porque Deus já te ama. Deus, Ele pagou pelos seus pecados, e o Senhor, Ele quer que você tenha esse amor recíproco com Ele. Deus quer que você agrade a Ele. Deus quer que você obedeça a Ele.
Deus quer que você se entregue nesta manhã na presença do Senhor, porque Ele tem coisas maravilhosas para revelar na sua vida. Ele tem coisas grandes, coisas firmes que você não sabe para te mostrar, para te responder na sua vida, mas você precisa deixar esse sentimento de derrota, essas palavras contrárias que você escuta, esses apontamentos, esses julgamentos que as pessoas fazem na sua vida, e deixa essa religiosidade de lado, deixa essa religião que as pessoas tanto falam. Deus, não é isso que Deus está buscando em você. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma pessoa que venha para a presença dEle. E Ele vai te fazer útil. E Ele vai te dar vida. Vida espiritual. Vida em abundância. E Deus quer falar nesta manhã. É sobre essa vida que Deus quer falar. Que Ele quer te dar. Ele quer te fazer útil na presença dEle. Ele quer te usar. Ele quer que você propague o nome dEle, quer que você fale do nome dEle e que você possa mostrar para as pessoas, através de atitudes, através da palavra do Senhor, o quanto Deus é importante para nós e o quanto Deus nos ama, o quanto Ele se sacrificou pelas nossas vidas. Aqui em Efésios 1, no capítulo 5, Efésios capítulo 1, perdão, irmãos, versículo 5, até o 7, Deus fala assim ainda: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Deus quer nos falar hoje, a utilidade, ela tem a ver com a finalidade. Qual a finalidade para que Deus nos chamou? É para louvar. É para louvar a glória de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós louvemos, né? Que nós adoremos ao Senhor, irmãos. Mas, mais uma vez eu repito, não é só isso que Deus quer, que nós entremos numa igreja e demos glória a Deus, louvamos a Deus. Não, Deus quer nós seguindo os mandamentos do Senhor, servindo ao Senhor e deixando que Deus venha nos usar, deixando que Deus venha nos conduzir. É isso que Deus fala, porque Deus, Ele nos adotou. Foi uma adoção, é por meio de adoção que Deus nos criou, né, nos chamou. E assim, quando acontece uma adoção, essa adoção, ela é planejada, ela é programada, é tudo muito, feito tudo muito nos detalhes, né? Quando vamos adotar uma criança. E a gente planeja, a gente deseja aquela criança, né? Porque nós escolhemos aquela criança e a gente quer que dê tudo certo e a gente já ama aquela criança sem sair de nós, sem mesmo conhecer. Então, Deus, Ele tem esse mesmo amor pelas nossas vidas. É aquele amor que Ele planejou tudo, né? Tudo foi planejado. Ali, quando Jesus morreu por nós naquela cruz, é como se Ele estivesse nos adotando. E ali foi tudo planejado, é um plano de Deus na vida de Jesus. E ali foi feito todo aquele plano, e que é perfeito porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. Deus não nos quer perfeito na vida dele, né? Deus, na presença do Senhor, Deus não nos quer perfeito, não é isso que Deus quer de nós.
Deus sabe dos nossos pecados, por isso Ele deu a vida dele pelos nossos pecados. Ele sabe das nossas fraquezas, mas Deus, Ele quer um coração contrito. Deus, Ele quer o nosso amor, né? Que nós correspondemos ao amor que Ele tem nos dado. Então, quando Deus nos adotou, foi por puro amor, foi por um amor incondicional. Então, nós somos frutos da adoção de Deus. E Deus nos escolheu, um a um. Deus foi escolhendo, um a um. Ele fez um plano para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tinha um plano. E Deus, Ele vem cumprindo, e Ele quer cumprir o plano. A história que Deus escreveu para as nossas vidas, ali, quando Ele foi escolher nós, quando Ele nos escolheu, Ele fez um plano para cada um de nós. E Deus, Ele quer cumprir esse plano nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos doar. Nós precisamos nos doar, nós precisamos confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Confiar. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você ame ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. É isso que Deus vem falar nesta manhã. Que a finalidade da nossa criação é o louvor a Deus. É esse louvor à glória de Deus. Deus quer que nós louvemos a glória que Ele nos deu. A glória que Ele tem guardada para nós ainda lá no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquela glória que Ele está esperando nós. Mas nós precisamos dar o nosso passo para Deus. E deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas, que Deus tire de nós esse sentimento de derrota, esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de tristeza que tem assolado os nossos corações todos os dias. Não, todos os dias que nós acordamos, nós temos que dar glórias ao Senhor, nós temos que dar graças ao Senhor, gratidão, agradecer pelas nossas vidas. Nós vemos falar em muitas pessoas que morreram, mas nós temos que dar graças a Deus porque nós estamos vivos. E Deus não quer nos dar somente essa vida, mas aquela vida espiritual nas nossas vidas. É isso que Deus fala no meu coração nesta manhã, é isso que Deus tem para nós, que nós vivemos esse relacionamento com Deus, na reciprocidade, na correspondência com Deus e sejamos obedientes ao Senhor. É isso que Deus quer falar nas nossas vidas nesta manhã e o nome de Deus seja sempre louvado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o teu nome. Aleluia, Jesus, glória a Deus, bendito seja Deus. Vamos agradecer a Deus agora por esta palavra, por este culto maravilhoso. E a irmã Mônica vai orar por nós nesta manhã e agradecer a Deus por esta palavra. Agradecemos a Deus, todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus, aleluia, Jesus, aleluia, é o teu nome. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai que se encontra no reino dos céus, na tua presença, Senhor, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Senhor, por quanto tu nos deste um dia livre, um dia limpo, para nós caminharmos contigo. Senhor, um dia que tudo se faz novo. Senhor, nós queremos te agradecer por ser nosso amigo fiel, nosso amigo verdadeiro. Senhor, como no hino disse, nós não podemos exprimir quão grande é esse amor que tu tem por nós. Senhor, faltaria palavras de tão bom que tu é para nós, de tão maravilhoso que é a sua misericórdia e a sua benignidade conosco. Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso conosco. E nós não vamos cansar de dizer que tu és maravilhoso. Senhor, graças te damos
porque neste dia que se faz novo, nós começamos ele na tua presença. Aqui na sua casa, nos nossos lares, pela live, no veículo, Senhor, no trabalho, com fone de ouvido. Senhor, graças te damos, porque tu também pegou nas nossas mãos para nós estarmos aqui nesta manhã contigo. Senhor, é a tua misericórdia, é o seu amor, é a sua graça que pegou nós pelas nossas mãos nessa manhã. Senhor, obrigada, Senhor. Como é bom saber que tu és o nosso amigo fiel e verdadeiro. Senhor, graças te damos, Senhor, pelos cantares de hino. Graças te damos pelas orientações, Senhor, que a tua palavra veio nesta manhã ao nosso coração. Senhor, graças te damos, Senhor. E nós vamos te pedir, todos nós, Senhor, vamos te pedir que nós tenhamos, Senhor, um casamento contigo, uma aliança contigo. Que em nós, Senhor, não falte fidelidade e lealdade a ti. E, Senhor, diante de tantas provações, diante de tantas lutas nesses últimos dias, nós queremos te pedir, Senhor, se faça presente mais um pouquinho conosco. Não deixe de derramar a sua misericórdia. Nos alcance, Senhor, porque nós estamos te clamando a ti, Senhor, que é fiel e é verdadeiro. Senhor, que em nós haja, Senhor, um espírito, Senhor, valente, para onde nós estivermos, nós louvarmos, cantarmos, seja na pia lavando uma louça, seja, Senhor, no carro, seja, Senhor, em qualquer lugar, que nós possamos louvar e engrandecer o seu nome. Senhor, que os nossos joelhos não cessem de se ajoelhar para conversar contigo através das nossas orações. Senhor, como é bom ajoelhar e conversar contigo. Senhor, quando tu estiver no silêncio, que nós possamos também louvar o teu nome quando tu estiver no silêncio. Senhor, nós queremos te pedir, coloque em nós, Senhor, as armaduras dos céus. Reveste nós, Senhor. Como diz a tua palavra, reveste nós, veste e reveste, para que nós, Senhor, possamos brilhar mais e mais na tua presença, te agradar, para que um dia nós venhamos a morar no reino de glória contigo. Senhor, nós encerramos nesta manhã, mas nós queremos te pedir, esteja conosco, fica conosco, nos acompanhe. Senhor, não deixe que nada, Senhor, tire a nossa mente do nosso foco, que é os nossos olhos, a nossa vida, os nossos lábios, o nosso clamor para ti. Porque assim a nossa comunhão terá mais uma vez essa aliança alicerçada, reforçada. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo teu amor. Senhor, vai ao encontro de todos os pedidos de oração do teu povo. Senhor, vai ao encontro do enfermo, vai ao encontro do desempregado. Abre portas, Senhor, abre portas. Senhor, aonde não tem porta, abre janela. Aonde não tem janela, abre uma brechinha, Senhor. Dá um escape para o teu povo, Senhor. Senhor, vai ao encontro também da juventude, Senhor. Cuida dos nossos filhos, que eles possam, Senhor, receber de ti um discernimento para negar e para não aceitar aquilo que não vai elevar eles ao reino dos céus. Senhor, faça eles, se for para um lugar, Senhor, que não é do teu agrado, que eles peguem, Senhor, e fiquem inquietos e voltem para os lares. Senhor, que aonde quer que eles fiquem, Senhor, que não é a sua vontade, não é o que tu escreveu para a vida deles, Senhor, afasta. Que eles percam essa paixão pelos pecados dessa vida. Que eles possam, Senhor, ajudar o teu operar na vida deles, para a gente também se encontrar, porque quando a gente se encontra é como um casamento. Um agrada o outro, um entende o outro. Senhor, cuida dos nossos filhos para nós. Cuida de nós, Senhor. E mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor.
Graças te damos por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus, bendito seja Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.